Desde criança, quando eu brincava com Lego, eu sempre fui fascinado por prédios. Só que eu percebi bem cedo que você deve deixar todas as coisas difíceis da vida real pros profissionais, no caso, os arquitetos. Mas nem todo mundo teve essa epifania. O mundo ao nosso redor tá cheio de tudo, desde igrejas tortas até bancos que queimam o traseiro. Então pegue os seus coletes de segurança, botas e capacetes e vamos dar uma olhada em erros de construção cometidos por construtores burros, que tinham uma única tarefa e ainda falharam miseravelmente. Assentos baratos. A experiência de assistir um jogo esportivo ao vivo não tem comparação, mas imagina o quão irritado você ia ficar depois de desembolsar $175 por um ingresso de futebol americano da NCAA, depois de descobrir que a vista é essa. Não tem cerveja e cachorro-quente que resolvam isso. O assento 2 da fileira 41 na seção 16 do estádio do Arizona em Tucson ganhou o apelido de pior assento do futebol universitário, e dá pra entender por quê. Cerca de 90% do campo é bloqueado por uma parede de concreto maciço, e sem placar de vídeo visível, você pagou todo esse dinheiro pra não assistir o jogo. Acho que quem construiu esse estádio não gostava dos Wildcats. Eu com certeza ia pedir meu dinheiro de volta. Esses podem ser os piores assentos no futebol universitário, mas não são os piores assentos que eu já vi, de jeito nenhum. Esse prêmio vai pra esse pesadelo. Caramba, construíram uma parede de tijolos na frente dos assentos. Não tem como enxergar nada. Não consigo dizer em qual estádio ou esporte é isso, mas seja o que for, não deve ser muito interessante. Então deve ser beisebol. Sim, esse é o único jeito de eu conseguir suportar um jogo inteiro. Próximo. Deck duvidoso. Ar livre, natureza, não faz bem pra alma? Bom, pra caseiros que nem eu, pode ser difícil lembrar de pisar na grama às vezes. É por isso que eu tenho orgulho de ter um grande deck. É o melhor dos dois mundos. Só me promete que você não vai fazer o mesmo que esse completo idiota fez. Essa alma anônima achou que seria uma boa ideia colocar uma enorme banheira de hidromassagem num deck muito frágil. Só que algo me diz que ele esqueceu de considerar o quão pesada é uma banheira. Uma banheira para 6 pessoas, que eu suponho que seja essa, pode suportar até 1.798 litros de água, que é um pouco mais de 1.800 quilos só no peso da água. É quase o que eu fico pesando depois das festas de fim de ano. Não é surpresa que aqueles pilares fininhos tenham cedido sob todo esse peso. Agora, eu não vi as fotos depois, mas imagino que não tenha dado para aproveitar nada dessa banheira depois que tudo desabou. Construção maliciosa. A minha mãe costumava dizer que uma casa é feita de tijolos e vigas, mas um lar é construído com amor e sonhos, o que é muito bonito, mas claramente ela nunca viu essa casa em Petare, na Venezuela. Porque essa aqui parece que foi feita com areia úmida e má vontade. Embora a inclinação me cause ansiedade suficiente para garantir que eu nunca mais durma, pode realmente haver um raciocínio bem inteligente para isso. Alguns países taxam as casas com base na metragem quadrada da casa que ocupa o terreno. Então, para pagar menos impostos, os proprietários constroem casas com pisos térreos menores e expandem a casa conforme vão subindo. Pode não ser o caso dessa casa na Venezuela, mas poderia explicar por que a gente acabou com outras casas como essas. Meu Deus do céu, eu tenho a impressão de que se você mexer um copo, tudo desaba. Embora o imposto sobre o terreno seja uma explicação viável, há uma boa chance de também serem casas maliciosas. Essas são construções em pequenos terrenos, feitas com a única intenção de irritar alguém. Sim, tô falando sério. Digamos que o seu inimigo tem uma bela vista da janela. Você compraria um terreno e construiria uma propriedade que obstruísse essa vista. Quanta mesquinharia e quanto dinheiro sobrando. Honestamente, eu não sei por que exatamente essas casas acabaram desse jeito. Talvez seja maldade, talvez seja imposto, talvez seja outra coisa. Seja o que for, me deixa bem inquieto. Me conta o que você acha aí nos comentários. Falha de Fideney. É inacreditável que o Coliseu ainda esteja de pé quase 2.000 anos depois de ter sido construído. Esses romanos realmente sabiam os truques para construir algo resistente. Bom, talvez nem todos eles. O imperador Tibério não era muito fã dos jogos de gladiadores. Mais do que isso, ele não era um grande fã de conviver com o povo comum. Então ele cortou o patrocínio para os jogos, esperando que isso desencorajasse os romanos comuns de querer ir. Só que isso não os afastou, só fez com que eles quisessem mais. Então, em 27 depois de Cristo, um romano empreendedor chamado Atilius viu uma oportunidade promissora de construir o seu próprio anfiteatro em Fideney, a 8 quilômetros ao norte de Roma, para receber os seus próprios jogos de gladiadores. Mas os enormes anfiteatros não são baratos de construir, e Atilius não tinha dinheiro. Ele economizou o que deu na hora de construir o seu anfiteatro. As fundações de solo não eram adequadas, ele não escavou suportes fundo suficiente e construiu tudo com madeira barata. Então, quando 50.000 cidadãos romanos foram a Fideney para o espetáculo, toda a estrutura cedeu catastropicamente
catastroficamente sob seu peso. E de forma bem chocante, 20 mil pessoas que foram assistir ao show tragicamente nunca voltaram para casa. Até hoje ainda é o pior desastre em estádios da história. Em resposta, o Senado romano proibiu qualquer pessoa com uma fortuna inferior a 400 mil sestércios, equivalente a 600 mil dólares hoje, de organizar shows de gladiadores, e exigiu que todos os futuros anfiteatros devessem estar em fundações devidamente inspecionadas. Quanto ao Atílios, ele foi exilado e nunca mais se ouviu falar dele. Exilado quer dizer que esse fraudador mão de vaca causou a perda de 20 mil vidas de pessoas inocentes, e tudo que ele recebeu foi um exílio. Se você quer saber, eu acho que ele teve sorte. Vocês sabem quem tem um histórico impecável de fornecer entretenimento de alta qualidade e seguro para as massas? Já diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Então clica nos botões de curtir e se inscrever para ficar atualizado com todo o meu conteúdo. Feito? Então de volta ao vídeo. Torre inclinada. Recentemente eu estava de férias na Europa e mal conseguia acreditar na idade de alguns prédios. Algumas das igrejas têm centenas, se não milhares de anos. Essa é a igreja de Heiliger Virgilius, que fica em Wirgen, na Áustria, e foi consagrada em 1516. Imagina a poeira, mas para um prédio de 500 anos parece bem conservado. Só tem um pequeno detalhe que realmente me irrita. Em algum momento, um relógio foi adicionado à torre da igreja. E caramba, como eles fizeram isso errado. E o que é pior é que é assim em todos os lados. Ah, que agonia, cara. Agora, a única explicação lógica que eu consigo pensar é que alguma besta comprou acidentalmente um relógio do tamanho errado, e para evitar que ele cobrisse aquela janela minúscula, eles tiveram que deslocar. Seja o que for, machuca minha alma olhar para isso. Mas um relógio torto é o menor dos pecados sagrados da Europa. Em Chesterfield, na Inglaterra, a igreja de St. Mary All Saints tem uma falha de construção bem icônica, que é impossível de ignorar. A torre de 69 metros de altura se inclina 3 metros para um lado e tá toda torta e torcida. Inicialmente, as pessoas achavam que a forma estranha era por causa da escassez de artesãos qualificados na década de 1360, quando a torre foi construída. Afinal, a Europa havia sido absolutamente devastada pela peste negra apenas alguns anos antes. A pandemia mais fatal da história humana reivindicou as vidas de impressionantes 75 a 200 milhões de pessoas. Mas, mais recentemente, pesquisadores acreditam que a distorção da torre se deve à cobertura de chumbo nas telhas de madeira. Quando o sol cruza o céu, o lado sul aquece muito mais rápido do que o lado norte e se torna mais maleável. Ao longo de centenas de anos, esse contraste de temperatura fez com que o topo se torcesse e se inclinasse. Mas eu não tô convencido. Prefiro pensar que isso aí foi um raio satânico que atingiu a torre. Sim, essa é a minha teoria e ninguém vai me convencer do contrário. Quantia alta. Você consegue lembrar da última vez que pagou algo em dinheiro? Eu com certeza não. Ultimamente eu só aproximo e tá feito o pagamento. Mas mesmo que eu quisesse dinheiro, se estivesse nessa filial do Banco Melli em Teherã, o Banco Central do Irã, provavelmente não ia conseguir de qualquer maneira. Algum completo idiota instalou o caixa eletrônico a bilhões de metros do chão. Olha esse pobre cliente lutando para alcançar o dinheiro. Bom, sendo bem otimista, as chances de alguém ver a sua senha por cima do seu ombro são próximas de zero. Mas o lado negativo é que você tem que escalar a parede que nem o Homem-Aranha para pegar o seu salário. Mas por que isso? Bom, não tá exatamente claro, mas a moeda do Irã, o Rial, tem passado por um momento muito difícil ultimamente, e como tal, a confiança nos bancos é muito baixa. Então essa filial poderia ter colocado o caixa eletrônico deliberadamente muito alto, para desencorajar as pessoas de levar o seu dinheiro embora. É só uma teoria, mas com certeza ninguém é burro o suficiente para fazer um trabalho tão mal feito desse jeito. Um passo além. Desde a revolução das casas pequenas há alguns anos, todo mundo está procurando pela próxima iniciativa revolucionária que economize espaço. Na verdade, algumas pessoas estão tão desesperadas que eu diria que enlouqueceram literalmente. Olha esse design de cozinha, parece perfeitamente normal. Tem uma bela bancada para o café da manhã, uma ilha, uma escada... Peraí, tem o quê? Será que eu vi direito? Sim, é isso mesmo. Alguém integrou uma escada na bancada da cozinha. Que nojo! Imagina você tentando comer o seu cereal em paz com o sapato sujo de alguém bem do lado da tigela. Chegou a me dar um embrulho. Eu até respeito a tentativa de genialidade, mas não foi o caso aqui. Ninguém quer comer cereal sabor dedos do pé no café da manhã. Bom, pra ser justo, pelo menos como escada parece funcionar. Não dá pra dizer o mesmo dessa monstruosidade. Isso é uma queda mortal prestes a acontecer. Parece um viaduto acima de uma estação ferroviária que alguém não mediu direito, deixando esse enorme vão entre as duas seções. Espero que tenham encontrado uma forma de consertar esse erro ou vão ter muitos passageiros irritados para lidar. Mão de obra torta.
Se você tá pagando uma fortuna para um empreiteiro fazer um trabalho na sua casa, o mínimo que você esperaria é que ele medisse as coisas direito, né? Bom, alguns folgados não se preocupam nem com isso. Um proprietário notou uma junção deslocada entre o térreo e o andar de cima da sua casa. O prédio parece estruturalmente sólido, mas eu nunca ia conseguir relaxar completamente nessa casa de novo. Ainda assim, isso não é a pior falha de design. Quando o outro proprietário teve a sua nova pia da cozinha instalada, o que ele encontrou quando chegou em casa foi isso. Meu Deus, um show de desalinhamento. Bom, tem uma chance de que essa bancada tenha sido pré-cortada para outro trabalho e o proprietário conseguiu pegá-la por um preço pequeno. Valeu a pena? Eu não sei dizer. Outra explicação possível é que toda a bancada foi instalada de cabeça para baixo. Parece que se a gente virasse ia ficar mais reta. Mas o que eu acho é que essa pia foi perfeitamente projetada para alguém que tem um braço consideravelmente maior que o outro. Me faz sentir muito bem pensar que essas pessoas finalmente estão sendo incluídas. Assento quente. Assim que o sol sai, eu já vou pra praia. Sunga, coco numa mão, protetor solar fator 5000 na outra. É o verão, pai. Mas se você estiver dando uma volta pela costa, perto do aeroporto de Sydney, na Austrália, toma cuidado onde você estaciona o seu traseiro. Alguém que se intitulou um gênio decidiu instalar bancos de metal para as pessoas se sentarem. E eu sei que você tá pensando, eles estão um pouquinho sujos, mas não parecem tão ruins. Sim, meu problema não tem nada a ver com a aparência deles. As temperaturas em Sydney muitas vezes podem ultrapassar 40 graus. O metal fica tão quente que você poderia grelhar alguma coisa nele. Então pensa no que aconteceria com a sua pobre... parece que eu consigo ouvir o barulhinho só de olhar. Bom, se você estiver muito cansado, então vá em frente e experimenta. Só esteja ciente que o seu traseiro pode ficar para trás. Se bem que já é para trás, né? Banho e cama. Quem se mudou recentemente sabe o quanto pode ser uma dor de cabeça. Tá tudo muito caro e o nosso dinheiro não rende o quanto costumava render. Felizmente eu vi um anúncio de um pequeno apartamento de um quarto aconchegante, com um amplo espaço de armazenamento e o meu próprio banheiro privativo. Infelizmente, quando eu cheguei eu me deparei com isso. Algum proprietário ganancioso construiu um beliche em cima da banheira e dependendo da cidade teria uma cara de pau de cobrar uns $400 por semana por esse buraco. Eu sei que vai ter gente dizendo que é legal e que gostou da conveniência, mas esses pontinhos pretos no travesseiro não são boa coisa. Suas roupas de cama estariam sempre úmidas e mofadas. Eu não conheço nenhum adulto que se preze e que goste de dormir num colchão molhado. Eu só faço isso quando eu tenho pesadelos. Quem quer que seja você, você merece algo melhor. Dá até medo de pensar no que as outras alterações para economizar espaço possam proporcionar nesse quarto. É para lavar as mãos no vaso também? Cara, que nojo. Em choque. Sabe quando você tá lavando a louça e a sua bateria do celular acaba e você só quer ter uma tomada convenientemente ao alcance das mãos? Pois é, eu também não, porque claramente seria perigoso. Mas esse próximo proprietário teve essa ideia e decidiu que a conveniência era mais importante que a segurança quando instalou isso. Tem gente que realmente testa a nossa paciência. A menos que você queira uma experiência eletrizante lavando louça, mantenha suas tomadas o mais longe possível de uma pia. Eu tô mesmo rezando para que isso seja só uma brincadeira e que não seja uma tomada de verdade. Você pode comprar tomadas falsas na internet, que grudam em qualquer superfície. Então eu vou apostar que alguém colou uma delas dentro dessa pia como uma piada. Pelo menos isso vai me fazer sentir um pouco melhor. Senão eu vou mesmo ficar chocado com o caminho que a humanidade está tomando. Janela solitária. Eu tô convencido de que Ohio não é um lugar de verdade. É uma simulação do governo projetada para nos distrair da realidade. Não tá acreditando? Bom, então explica esse prédio horrível. Aquela única janela minúscula ali, pra mim, tá escancarando uma falha na Matrix. Infelizmente, a minha teoria desmorona muito rápido. Esse é o Cleveland Athletic Club em Ohio. E os pedestres que passam por ali se perguntam há anos por que uma das suas paredes tem só uma janelinha. Certamente ele não foi feito assim. Aqui tá ele em 1911 e não tem nada além de parede. Então, em algum momento entre 1911 e agora, alguém colocou uma única janela do lado. E é muito estranho, né? Existem milhares de mitos. O mais bizarro sendo que um ex-funcionário descontente supostamente quebrou a parede com um martelo. Pessoalmente, eu suponho que em algum momento o layout interno do prédio foi alterado, criando um cômodo sem janela. Para um trabalhador habilidoso, cortar uma nova janela não seria muito difícil. Ainda assim, me parece um pouco estranho que uma mudança desse tipo resultasse em só uma janela nova. Você conhece a resposta para isso? Se você sabe essa história, conta aí nos comentários. Solução inútil.
Eu gosto de pensar que eu sou bem útil em emergências. Eu tenho tudo que é preciso: calma, tranquilidade e frieza. Em outros casos, eu sou um medroso que fica chorando num canto. É o melhor dos dois mundos. Bom, acho que mesmo os mais competentes em uma crise iam ter dificuldade com esse hidrante de incêndio chinês. Eu prezo por saúde e segurança tanto quanto essa pessoa, mas no caso de um incêndio destruindo um prédio, ajuda um pouco se o corrimão não estiver na frente. Agora, os meus olhos de águia conseguem ver que tem umas juntas no corrimão, então eu suponho que tem uma forma de desmontar. Mas quem realmente tem a presença de espírito de desmontar tubos de metal no meio de uma emergência? Com licença, senhor Fogo, se você pudesse segurar aí só um pouquinho enquanto eu desmonto esse metal quente aqui. É óbvio que não vai acontecer. Eu diria que um conselho melhor seria, no caso de uma emergência, saia correndo e não olhe pra trás. Não vai se meter a super-herói, até porque capas são altamente inflamáveis. Carros do futuro. Tá cheio de motoristas bons e ruins por aí. Como eu bati meu carro só 4 vezes no último ano, eu sei que eu tô melhorando bastante. Mas nenhum dos meus pequenos acidentes é tão estranho quanto essa porta de garagem na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Não é todo mundo que é capaz de bater num objeto parado. Eu sei bem, já fiz algumas vezes. Mas é preciso alguém realmente especial para bater em uma porta de garagem de 3 andares. E realmente me parece que essa porta de garagem do 3º andar sofreu algum dano do lado de fora. Nossa, são muitas perguntas. Tá, calma, porque carros voadores ainda não existem. Historicamente, muitos prédios antigos tinham portas de entrega em seus segundos andares, através das quais grãos ou feno podiam ser entregues em um sistema de polias. Dessa forma, se poupava o trabalho árduo de carregar toneladas de sacos pesados escada acima. Se eu tivesse que chutar, eu diria que esse prédio poderia ter sido uma antiga padaria. E em algum momento, o novo proprietário decidiu colocar uma porta de garagem no buraco. E se você pensar bem, abrir essa porta no verão e deixar uma brisa fresca entrar deve ser muito bom. Mas e esse grande amassado nela? É a Filadélfia, cara. O seu palpite é tão bom quanto o meu. Privacidade pobre. Quanto mais velho eu fico, mais eu valorizo a minha privacidade. Não gosto que qualquer pessoa fique bisbilhotando a minha vida. E se você é como eu e quer se proteger do mundo lá fora, eu pensaria 2 vezes antes de contratar qualquer um desses próximos empreiteiros. Quando um proprietário em Utah estendeu a sua entrada, ele também teve que refazer o portão da frente. Só que eu não acho que esse serviço vai manter alguém do lado de fora. Dá só uma olhada. Sério, isso aí é real ou é um bug de videogame? Dá pra passar um cavalo por esse buraco. Que vacilo. Ainda assim, pelo menos é só um painel. Ao contrário dessa cerca toda tosca. Esse é um dos piores trabalhos que eu já vi. Em vez de dar a esse proprietário de Massachusetts uma cerca reta e uniforme na encosta, os construtores serraram cada painel em zigue-zague. E pra mim parece que os painéis nem são do mesmo tamanho. Eu acho que isso só demonstra que se você tá fazendo algum trabalho na sua propriedade, o acordo mais barato nem sempre é o melhor. Às vezes é melhor pagar um pouco mais para receber algo que não vai machucar seus olhos. Truques de design. Uma coisa que eu não sou muito fã é de altura. Meu Deus, minhas pernas viram gelatina só de pensar. Então imagina como eu me senti quando eu vi essa escada assustadora do lado de fora de um arranha-céu. E não quero saber se o elevador quebrou, não tem como eu subir essa escada. Esse é o Congress House em Biel, na Suíça. E felizmente pra mim e pras minhas roupas de baixo, essas escadas não são funcionais. Graças a Deus. É uma instalação de arte projetada pelos artistas suíços Lang e Baumann. Eles instalaram 2 portas de 1,80 m cada e uma escada de 5 metros a 2/3 do caminho até o prédio de 50 metros de altura. Pera aí, só 50 metros? Por que ele parece tão alto então? Bom, o design do prédio apresenta muitos truques inteligentes de perspectiva. Olha essas janelas em grade aqui. Elas criam a aparência de muitos andares, dando ao prédio a ilusão de ser realmente alto. Muito inteligente, né? A escada externa ajuda a atrair o olhar para cima, oferecendo uma pausa na superfície de concreto plano, o que aumenta ainda mais a ilusão. Além disso, ela se torna um ótimo motivo de assunto. Eles me pegaram nessa e olha que eu sou bem inteligente. Quer saber de uma coisa? Isso aí me convenceu. Eu admito que é realmente genial. Só não me faz andar nessa escada. Quase fechada. Desilusões amorosas são terríveis. Eu sei bem porque eu tive algumas. Mas uma coisa que as pessoas sempre me dizem é que quando uma porta se fecha, a outra se abre. E é verdade, eu nem lembro em qual esposa eu já tô. Mas recentemente eu achei uma exceção à regra. Olha só isso. Tá aberta? Tá fechada? Quem pode dizer? Brincadeiras à parte, isso é uma das coisas mais idiotas que eu já vi. Deve ter um espaço de uns 10 centímetros ali. De alguma forma, quem ficou encarregado de instalar essa porta não notou que era do tamanho errado. Até a hora em que acabou de fixar as dobradiças.
Mas tá, talvez eu esteja me precipitando em julgar. Poderia ser obra de algum pai genial cansado dos filhos batendo na porta o tempo todo. Eu só espero que não seja a porta do banheiro, que aí já ia comprometer demais uns momentos de privacidade. Ainda bem que é uma porta fácil de consertar, não é tipo, digamos, um pilar. O que aconteceu aqui? Isso fica na parte externa do Old World Bagel and Deli, em Colorado Springs. E alguns observadores atentos perceberam que o pilar de suporte, na verdade, não tá dando suporte a nada. Ele tá simplesmente flutuando ali. Tem mais espaço sobrando ali do que os buracos dos bagels que eles servem. Esse pilar provavelmente foi adicionado depois, como uma característica puramente decorativa. Mas com certeza ia me incomodar ir lá sabendo que tem esse buraco enorme à vista de todos. Assim como eles fazem nos bagels, bem que podiam preencher com cream cheese e salmão defumado. Péssima ideia. A vida deve ser muito difícil para pessoas com menos capacidades físicas. Eu sei que a sociedade tem progredido nos últimos anos, mas de vez em quando a gente vê algo tão estúpido que realmente destaca o quanto a gente ainda tem que melhorar. Olha só essa rampa de cadeira de rodas em Cabo, no México. Caramba, acessibilidade é tudo, mas os seus braços iam ficar exaustos depois de se arrastar por essa rampa íngreme. E na hora de descer então, essa pobre pessoa ia quebrar a barreira do som antes de dar com tudo naquele vaso, que foi colocado ali de maneira totalmente sem noção. Seria um tremendo acidente. Isso deve violar praticamente todos os códigos de construção que eu consigo imaginar. Que vergonha, hein, México? Dá pra fazer melhor. Se você achou isso ruim, espera até ver o que esse pateta monumental construiu. Ele marcou uma vaga de estacionamento para deficientes, mas toda a área é cercada por uma grande elevação de concreto. Como é que alguém vai entrar ou sair? Não faço ideia. Eu acredito que muitos dos responsáveis estão fazendo isso só para parecerem bons, porque a menos que você esteja procurando um lugar para estacionar o seu monociclo, isso aí é absolutamente inútil. Quão burro você tem que ser para deixar isso acontecer? Chegamos ao final desse vídeo cheio de absurdos de construção. Por que você não me conta aí nos comentários qual dessas construções calamitosas foi a sua favorita? Te vejo na próxima e obrigado por assistir.